Ela cantava baixinho, até ouvir palmas atrás da porta. A voz dela ecoou. E ele mandou parar a reunião. Ele seguiu o som. E quando a viu, caiu de joelhos. A música era a mesma que ele dançava com a mãe. Era assim que começava todos os dias no edifício Horizonte, um dos arranha-céus mais imponentes do Centro Empresarial de Salvador, Bahia. O sol da manhã já se infiltrava pelas janelas amplas quando Iracema Gomes iniciava sua rotina de limpeza, no 18º andar. Aos 45 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho árduo, mas em seus olhos ainda brilhava uma fagulha de juventude que nem mesmo o tempo conseguira apagar. Enquanto passava o pano nas superfícies de vidro que separavam as salas de reunião, sua voz fluía naturalmente, preenchendo o corredor vazio com as notas de uma canção antiga. Era um samba-canção que sua avó costumava cantar, uma melodia que falava de saudade e esperança. Sua voz, potente e ao mesmo tempo doce, ecoava pelo ambiente, trazendo vida àquele espaço corporativo habitualmente frio e impessoal. No 20º andar, Renato Vasconcelos ajustava sua gravata diante do espelho de seu escritório. Aos 52 anos, o proprietário do edifício Horizonte havia construído seu império imobiliário, com determinação e visão estratégica. Naquela manhã, enquanto revisava alguns documentos, foi surpreendido por uma voz que se infiltrava pelo sistema de ventilação. A princípio, tentou ignorá-la, concentrando-se nos números diante de si. Mas havia algo naquela melodia que capturava sua atenção de maneira inexplicável. Renato deixou os papéis de lado e fechou os olhos por um instante. A voz feminina, cheia de emoção e técnica, despertava nele lembranças adormecidas. Em sua juventude, antes de seguir o caminho dos negócios, sonhara em se tornar músico. O violão que descansava em um canto de seu apartamento era testemunha silenciosa desse sonho abandonado. Senhor Vasconcelos, o senhor Eduardo da incorporadora Litoral está na linha 3, anunciou sua secretária pelo interfone. Renato suspirou, retornando à realidade. Diga que retorno em 15 minutos, Márcia. Preciso verificar algo no prédio. Guiado pela voz que continuava a ecoar pelos corredores, Renato desceu 2 andares pela escada de emergência. Ao abrir a porta do 18º andar, a melodia se tornou mais clara, mais envolvente. Caminhou silenciosamente pelo corredor até encontrar sua fonte. Iracema, absorta em sua canção, não percebeu a presença do homem que a observava. Continuou seu trabalho, movendo-se com graça enquanto cantava com os olhos semicerrados, como se estivesse em um palco imaginário. Impressionante, disse Renato finalmente, aplaudindo discretamente. A faxineira se sobressaltou, derrubando o borrifador de limpeza. Suas bochechas rapidamente se tingiram de vermelho enquanto se abaixava para recolher o objeto. Me desculpe, senhor. Não sabia que tinha alguém. Prometo trabalhar em silêncio. Não, por favor, Renato se apressou em dizer. Sua voz é extraordinária. Você tem formação musical? Iracema sorriu timidamente, ajeitando o uniforme. Não, senhor. Apenas canto desde criança. Minha avó dizia que nasci cantando. O empresário se aproximou intrigado. Sou Renato Vasconcelos, proprietário do edifício. Eu sei quem o senhor é, respondeu ela, ainda constrangida. Trabalho aqui há 3 anos. Sou Iracema Gomes. Um momento de silêncio se estabeleceu, entre eles preenchido apenas pelo burburinho distante da cidade que despertava lá fora. Aquela música é composição sua? Perguntou ele finalmente. Iracema balançou a cabeça. É Doce Esperança. Minha avó a cantava quando eu era pequena. Dizem que foi sucesso nos anos 50. Renato sorriu, reconhecendo a canção. Meu pai tinha esse disco. Nunca imaginei ouvir alguém cantar com tanta autenticidade. Nesse momento, o celular de Renato vibrou em seu bolso. Ele o ignorou. O senhor não precisa ser gentil. Sei que devo limpar em silêncio. Estou sendo sincero, Iracema. Sua voz trouxe algo especial para este lugar hoje. A conversa foi interrompida pela chegada de outro funcionário no corredor. Renato consultou seu relógio. Preciso voltar ao trabalho, mas, por favor, não pare de cantar.
Este prédio precisa de mais vida. Enquanto Renato se afastava, Iracema permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar o encontro. Inesperado. Havia anos que ninguém comentava sobre sua voz daquela maneira. De volta ao seu carrinho de limpeza, continuou o trabalho, mas desta vez em silêncio, ainda acanhada pela presença de outras pessoas no andar. Nas semanas seguintes, Renato passou a ajustar sua rotina matinal para coincidir com os horários de limpeza de Iracema. Às vezes parava discretamente para ouvi-la, nos momentos em que ela se sentia confortável para cantar. Outras vezes, trocavam algumas palavras sobre música ou sobre o tempo. Lentamente, uma estranha amizade começou a se formar entre o empresário e a faxineira. Uma manhã particularmente ensolarada, Renato chegou mais cedo ao trabalho. O edifício ainda estava quase vazio quando encontrou Iracema limpando a recepção do térreo. "Bom dia, Iracema", cumprimentou. "Bom dia, Sr. Vasconcelos. O senhor está chegando cedo hoje. Reunião com investidores", explicou ele. "E você pode me chamar de Renato." Ela sorriu, ainda desconfortável com a informalidade. "Aquela música que você cantava ontem, sobre o mar e as estrelas, nunca tinha ouvido antes." Iracema desviou o olhar, subitamente interessada no piso que acabara de limpar. "É uma composição antiga, Boninha." Renato ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Você compõe? É realmente talentosa." Um silêncio se estabeleceu, carregado de histórias não contadas. Quando Iracema finalmente voltou a olhar para Renato, havia algo diferente em seu olhar. "Já fui mais do que uma faxineira, Sr. Vasconcelos, muito tempo atrás." Antes que pudesse continuar, foram interrompidos pela chegada de um grupo de executivos. Renato olhou para o relógio e suspirou. "Preciso ir, mas gostaria muito de ouvir essa história." Enquanto subia para seu escritório, Renato não conseguia parar de pensar na revelação de Iracema. Havia algo em sua voz, em sua postura ao cantar, que sempre lhe parecera familiar, como se ela pertencesse a outro mundo, não ao universo das vassouras e produtos de limpeza. No 20º andar, sua secretária o aguardava com uma expressão preocupada. "Sr. Vasconcelos, o Sr. Alexandre Monteiro já ligou 3 vezes esta manhã. Parece urgente." Renato franziu o senho. Alexandre Monteiro, um dos investidores mais agressivos do mercado imobiliário baiano, vinha demonstrando interesse em adquirir participação no edifício Horizonte há meses. "Ligue para ele e diga que estou em reunião. Retornarei à tarde." Enquanto se preparava para o encontro com os investidores, Renato se pegou olhando pela janela panorâmica de seu escritório. Lá embaixo, Salvador se estendia em um mosaico de cores e texturas, desde o azul intenso da Baía de Todos os Santos até o casario colorido do Pelourinho. Era uma cidade de contrastes, onde tradição e modernidade dançavam juntas ao som dos tambores do Olodum. Assim como era sua vida agora, pensou. Entre planilhas e investimentos, uma melodia inesperada havia encontrado seu caminho, despertando lembranças e possibilidades que ele julgava perdidas para sempre. Na manhã seguinte, Salvador acordou sob uma garoa fina, algo incomum para aquela época do ano. Iracema chegou ao edifício Horizonte com um guarda-chuva colorido e os cabelos ligeiramente úmidos. Enquanto assinava o livro de ponto na portaria, sentiu um olhar sobre si. Levantou os olhos e encontrou Renato observando-a do outro lado do saguão. "Bom dia, Iracema. Está com um tempinho para um café?" A pergunta a pegou de surpresa. Olhou para o relógio de parede e depois para seu supervisor, que assentiu discretamente. "Acho que posso tirar meu intervalo agora, sim." Renato a conduziu até a cafeteria no mezanino do edifício, um espaço normalmente frequentado apenas pelos executivos. Os poucos presentes àquela hora lançaram olhares curiosos à dupla inusitada, o proprietário do prédio e a faxineira em seu uniforme azul. "Um cappuccino e um pão de queijo para mim", pediu Renato. "E para você?" "Um café com leite." "Está ótimo", respondeu ela, ainda desconfortável com a situação. Enquanto aguardavam, Renato observou a mulher à sua frente,
Sob a luz natural que entrava pelas janelas amplas, notou detalhes que antes haviam passado despercebidos. Os olhos castanho escuros que pareciam guardar segredos, as mãos delicadas apesar do trabalho pesado e uma postura que, por momentos, revelava uma elegância incomum. Ontem você mencionou que já foi mais do que uma faxineira, disse ele finalmente. Não quero ser intrometido, mas confesso que fiquei curioso. Iracema segurou a xícara com ambas as mãos, como se buscasse conforto em seu calor. Isso foi há muito tempo, começou ela a voz baixa, no início dos anos 90, quando Salvador vivia a explosão do axé music. Renato inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Eu tinha 18 anos quando um produtor me descobriu cantando num barzinho da Barra. Ele disse que eu tinha o timbre perfeito, a energia certa para o novo som que estava conquistando o Brasil. Ela fez uma pausa, tomando um gole do café. Em questão de meses, passei de garçonete a vocalista da banda Maresia Dourada. Gravamos um álbum, fizemos shows por todo o Nordeste. Nossa música Céu de Verão chegou a tocar nas rádios. Renato franziu o senho tentando associar a informação. Maresia Dourada, espere. Você é Mara Sol? Iracema sorriu melancolicamente. Era meu nome artístico. Acharam que Iracema não combinava com a imagem moderna que queriam vender. Meu Deus, eu me lembro dessa música. O sol dourou o mar e o mar coloriu o céu, cantarolou Renato. Era um sucesso nas festas universitárias. O que aconteceu? O semblante de Iracema escureceu. A história de sempre. Um contrato abusivo, um empresário inescrupuloso, dinheiro que nunca chegava às nossas mãos. Quando questionei, fui substituída. Disseram que havia dezenas de jovens cantoras querendo minha posição. Renato balançou a cabeça indignado. Isso é terrível. Você não tentou seguir carreira solo? Tentei por um tempo. Mas aquele empresário, Carlos Monteiro, tinha contatos em toda a indústria musical da Bahia. Ninguém queria arriscar trabalhar comigo depois que ele espalhou que eu era difícil. Sem dinheiro e com uma filha pequena para criar, tive que buscar alternativas. Você tem uma filha? O rosto de Iracema se iluminou pela primeira vez durante a conversa. Juliana, hoje tem 25 anos. Está terminando faculdade de engenharia ambiental. É por ela que vale a pena todo o esforço. Renato sorriu admirado com a força daquela mulher. E você nunca mais cantou profissionalmente? Apenas em eventos da comunidade, na igreja, às vezes. A música nunca saiu de mim, mas aprendi a guardá-la em um lugar seguro. Havia uma dignidade em suas palavras que tocou Renato profundamente. Ele mesmo havia enfrentado escolhas difíceis em sua vida, abandonando sonhos em nome de segurança e expectativas familiares. Sabe, eu também tive uma paixão pela música, confessou. Meu pai queria que eu assumisse os negócios da família, mas tudo o que eu sonhava era tocar violão e compor. Cheguei a ter uma banda na faculdade. Iracema o olhou com interesse renovado. E por que desistiu? Meu pai sofreu um derrame quando eu tinha 23 anos. Não tive escolha senão assumir a construtora. Com o tempo descobri que também tinha talento para os negócios, mas a música, ela ficou em algum lugar do caminho. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, uma compreensão mútua que dispensava palavras. É estranho como a vida nos leva por caminhos inesperados, disse Iracema finalmente, e como às vezes esses caminhos se cruzam novamente, completou Renato. O momento foi interrompido pelo toque do celular dele. Ao verificar a tela, seu semblante mudou. Preciso atender, é Alexandre Monteiro. Iracema assentiu, compreensiva, e se levantou. Obrigada pelo café, Sr. Vasconcelos. Preciso voltar ao trabalho. Renato, ele corrigiu. Só Renato. Enquanto ela se afastava, Renato atendeu a ligação com visível relutância. Vasconcelos falando. A voz do outro lado soava impaciente. Renato, precisamos conversar sobre minha proposta. O mercado não vai esperar para sempre. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal.
Já disse que não estou interessado em vender participação no edifício Horizonte, Alexandre. Seja razoável. Os números não mentem. Seu prédio está com quase 40% de vacância. Como pretende manter a operação assim? Renato sentiu o estômago apertar. A situação financeira do empreendimento era, de fato, preocupante. Nos últimos meses, várias empresas haviam deixado o edifício. Algumas atraídas por ofertas tentadoras de concorrentes, outras alegando insatisfação com serviços e instalações. Estamos implementando melhorias e negociando com novos locatários, respondeu firmemente. O Horizonte continua sendo um dos endereços corporativos mais prestigiados de Salvador. A risada do outro lado da linha irritou profundamente Renato. Prestígio não paga contas, meu amigo. Pense na minha oferta. É generosa considerando as circunstâncias. Após desligar, Renato permaneceu sentado, observando a cidade pela janela da cafeteria. Alexandre Monteiro representava tudo o que ele desprezava no mundo dos negócios. Ambição desmedida, táticas agressivas, falta de visão além do lucro imediato. Sabia que o investidor tinha planos de descaracterizar completamente o edifício Horizonte, transformando-o em um centro comercial genérico. Sua reflexão foi interrompida pelo retorno de Márcia, sua secretária. Senhor Vasconcelos, a administradora do condomínio precisa urgentemente da sua assinatura para a liberação dos pagamentos. E recebemos mais uma reclamação, desta vez da consultoria Prisma, sobre o ar-condicionado. Renato suspirou. Vamos subir, Márcia. Precisamos resolver isso. No elevador, seus pensamentos oscilavam entre os problemas do edifício e a história de Iracema. Havia algo na trajetória dela que ressoava profundamente com ele, talvez a sensação de potencial interrompido, de sonhos colocados em espera. Tarde, enquanto revisava os relatórios financeiros em seu escritório, Renato foi surpreendido por uma melodia familiar. Olhou para o sistema de som confuso até perceber que a música vinha do corredor. Levantou-se e abriu a porta, encontrando Iracema com seu carrinho de limpeza. Desculpe, ela disse imediatamente. Achei que o senhor estivesse em reunião externa. Por favor, continue, pediu ele. Na verdade, gostaria de ouvir mais. Hesitante, Iracema retomou a canção, uma composição própria que falava sobre recomeços e segundas chances. Sua voz, inicialmente tímida, foi ganhando confiança, preenchendo o corredor com uma emoção palpável que capturou a atenção de funcionários que passavam. Quando terminou, pequenos aplausos vieram de diversas portas entreabertas. Iracema sorriu envergonhada, enquanto Renato a observava com um brilho nos olhos. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Uma ideia que poderia transformar não apenas o destino do edifício Horizonte, mas também o rumo da vida daquela mulher extraordinária que o destino colocara em seu caminho. Os dias seguintes trouxeram mais problemas para o edifício Horizonte. Uma infiltração no 12º andar provocou a interdição de 3 salas, e a empresa de tecnologia que ocupava metade do 8º andar anunciou sua transferência para um complexo empresarial recém-inaugurado na Avenida Tancredo Neves. Renato passava longas horas em reuniões com a administradora do condomínio, técnicos e potenciais locatários, tentando reverter a situação. Em um desses dias particularmente difíceis, quando deixava o prédio após as 9 da noite, encontrou Iracema no saguão. Ela estava de saída, vestindo roupas casuais após seu turno. Ainda trabalhando, Sr. Renato? Perguntou ela, notando as olheiras dele. Problemas que parecem se multiplicar, respondeu com um sorriso cansado. Está indo para casa? Sim. Pego o ônibus na próxima quadra. Deixe-me dar uma carona, já está tarde. Inicialmente, Iracema hesitou, mas a chuva que começava lá fora a convenceu. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu enquanto Renato dirigia pelas ruas iluminadas do centro de Salvador em direção ao bairro do Cabula, onde ela morava. Como está sua filha? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Juliana, está bem. Terminando o TCC e já procurando estágio. Ela herdou minha determinação, mas tem mais juízo que a mãe. Renato sorriu.
Deve ser orgulhoso ver um filho encontrar seu caminho. É a maior alegria. E o maior desafio também, criar alguém sozinha. Quando chegaram ao conjunto habitacional onde Iracema morava, Renato estacionou, mas não desligou o motor. Iracema, estive pensando. O edifício Horizonte está passando por dificuldades. A vacância está alta, a concorrência é feroz e há um investidor querendo comprar participação para transformar tudo em shopping. Ela o olhou, surpresa com a confidência. Por quê? Está me contando isso? Porque tive uma ideia. Talvez seja loucura, mas... Ele fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. E se criássemos um espaço cultural no térreo do edifício? Algo que trouxesse vida, que atraísse pessoas e desse uma nova identidade ao prédio. Os olhos de Iracema se arregalaram. Um espaço cultural? Como assim? Um café-concerto, talvez, com apresentações musicais diárias, exposições, um lugar onde a cultura baiana pudesse brilhar. Salvador tem tantos artistas talentosos sem espaço para se apresentar. É uma ideia interessante, mas o que isso tem a ver comigo? Renato a encarou, sério. Você poderia ser nossa primeira atração, Mara Sol, voltando aos palcos. Iracema riu nervosamente. Está brincando, não é? Ninguém se lembra de Mara Sol e eu não subo num palco há mais de 20 anos. Sua voz está mais bonita do que nunca. E todos no prédio já comentam sobre a faxineira que canta como um anjo. Ela desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Agradeço sua confiança, mas minha vida é outra agora. Tenho responsabilidades, uma rotina. Pense nisso como uma oportunidade de reconectar com algo que claramente ainda ama. Sem pressão, sem contratos abusivos, apenas música. Antes que pudesse responder, o celular de Iracema tocou. Era Juliana, preocupada com o atraso da mãe. Preciso ir, mas obrigada pela carona e pela conversa. Enquanto a observava entrar no prédio, Renato sabia que havia plantado uma semente. Se ela floresceria, só o tempo diria. Na manhã seguinte, o edifício Horizonte recebeu uma visita inesperada. Luísa Mendes, uma das produtoras musicais mais respeitadas de Salvador, tinha uma reunião agendada com um cliente no 15º andar. Ao passar pelo saguão, foi atraída por uma voz que vinha da área das escadas de emergência. Intrigada, seguiu o som. Iracema, acreditando estar sozinha naquele horário, cantava enquanto limpava os degraus. Era uma versão emocionante de Oração de Mãe, composição própria que nunca havia sido gravada. A música falava sobre sacrifícios e sonhos adiados em nome do amor. Luísa permaneceu imóvel, absorvendo cada nota. Quando a canção terminou, aplaudiu, assustando Iracema. Desculpe pelo susto, disse Luísa, aproximando-se, mas não podia deixar de reconhecer um talento extraordinário. Sou Luísa Mendes, da gravadora Maré Alta. Iracema empalideceu, reconhecendo o nome. A senhora está enganada. Sou apenas a faxineira. Uma faxineira com o dom mais raro que já ouvi nos últimos anos. Aquela música é sua? Relutante, Iracema assentiu. Tenho um estúdio a 2 quadras daqui. Gostaria de gravar uma demo dessa canção? Sem compromisso. Apenas para ver como soa em uma produção profissional. Antes que Iracema pudesse responder, foram interrompidas pela chegada de Renato. Bom dia, senhoras. Algum problema? Luísa se virou, estendendo a mão. Luísa Mendes, produtora musical. Estava convidando sua funcionária para gravar uma demo. Os olhos de Renato brilharam. Iracema não é apenas uma funcionária. Foi Mara Sol da Maresia Dourada. A expressão de Luísa mudou para genuína surpresa. Mara Sol? Céu de Verão? Meu Deus, eu adorava aquela música. O que aconteceu com você? Todos achavam que tinha deixado o país. Constrangida com a situação, Iracema explicou brevemente sua história. Luísa escutou atentamente, indignada com o tratamento que a cantora havia recebido. A indústria era ainda mais cruel nos anos 90, comentou. Mas as coisas mudaram. Hoje, com as plataformas digitais, artistas têm mais autonomia. E vozes autênticas como a sua
estão em falta. Renato observava a interação com crescente entusiasmo. Sabe, estamos planejando abrir um espaço cultural no térreo do edifício. Talvez pudéssemos colaborar de alguma forma. Os olhos de Luísa brilharam com interesse. Um espaço cultural aqui? O centro de Salvador precisa disso. Poderia ser um palco para novos talentos e artistas consagrados que querem apresentações mais intimistas. A conversa continuou com Luísa e Renato, trocando ideias animadamente, enquanto Iracema os observava, dividida entre o medo e a excitação. Parte dela queria correr dali, voltar para a segurança de sua rotina. Outra parte, porém, aquela que nunca deixara de sonhar, se agitava com as possibilidades. Tudo isso soa maravilhoso, disse finalmente, mas tenho um trabalho aqui, responsabilidades. Podemos resolver isso, respondeu Renato prontamente. Se você aceitar gravar com Luísa e se apresentar no nosso espaço quando estiver pronto, posso ajustar sua função no edifício. Menos horas de limpeza, mais horas de música. Luísa assentiu entusiasmada. E se a demo ficar tão boa quanto acredito que ficará, podemos discutir um contrato justo para um EP. 5 ou 6 músicas, distribuição digital, tudo com total transparência. A cabeça de Iracema girava. Em menos de 24 horas, sua vida pacata havia sido virada de cabeça para baixo. Pediu alguns dias para pensar, o que ambos respeitaram. Naquela noite, ao contar a novidade para Juliana, Iracema esperava ceticismo. Para sua surpresa, a filha reagiu, com entusiasmo arrebatador. Mãe, isso é incrível. Você tem que aceitar. Não sei, filha. E se for só empolgação momentânea deles? E se eu não for mais boa o suficiente? Juliana segurou as mãos da mãe entre as suas. Você sempre disse que a música nunca saiu de você. Todo domingo na igreja, todos os aniversários da família, até cantando no chuveiro, sua voz sempre foi extraordinária. O mundo merece. Ouvi-la. Com lágrimas nos olhos, Iracema abraçou a filha. Quando foi que você ficou tão sábia? Aprendi com a melhor, uma mulher que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. Na manhã seguinte, Iracema procurou Renato em seu escritório. Com o coração acelerado, mas a determinação renovada, aceitou o desafio. A sessão de gravação foi marcada para o fim de semana seguinte. Enquanto isso, Alexandre Monteiro observava os movimentos no edifício Horizonte com crescente irritação. Seu informante no conselho condominial relatou sobre os planos para um espaço cultural no térreo, algo que contrariava completamente sua visão para o empreendimento. Preciso que você descubra mais sobre essa Luísa Mendes e essa tal de Iracema, ordenou ao assistente. Vasconcelos sempre foi teimoso, mas nunca o vi tão resistente a uma oferta vantajosa. Deve haver algo mais nessa história. No sábado pela manhã, Iracema chegou ao estúdio da Maré Alta tremendo de nervoso. Luísa a recebeu com um abraço caloroso e a apresentou à equipe técnica, todos músicos experientes, que trataram a faxineira com o respeito devido a uma artista. Vamos começar com oração de mãe, já que foi o que me conquistou, sugeriu Luísa. Apenas sinta a música, como se estivesse sozinha. Esqueça os equipamentos, os técnicos, tudo. Apenas você e sua história. Quando a música começou a tocar nos fones de ouvido, Iracema fechou os olhos. Aos poucos, a tensão em seus ombros se dissipou e sua voz emergiu, primeiro tímida, depois cada vez mais confiante. A equipe técnica trocou olhares impressionados enquanto Luísa sorria, sabendo que havia descoberto algo especial. No outro lado do vidro, Renato observava emocionado. Havia algo quase sagrado naquele momento. O renascimento de um talento que o mundo quase perdera. E, de alguma forma inexplicável, sentia que sua própria vida também estava sendo transformada por aquela voz que encontrara nos corredores do edifício Horizonte. A notícia da gravação de Iracema se espalhou rapidamente pelo edifício Horizonte. Funcionários que antes mal notavam a faxineira agora a cumprimentavam pelos corredores, alguns até pedindo autógrafos. O burburinho chegou aos ouvidos de Alexandre Monteiro, que intensificou sua investigação sobre a ex-cantora e sua conexão com Renato Vasconcelos.
Uma semana após a sessão no estúdio, Luísa convocou Iracema e Renato para uma reunião. Com um sorriso radiante, a produtora conectou seu notebook às caixas de som. "Preparem-se", anunciou. "O que vocês vão ouvir é mágico." Os primeiros acordes de Oração de Mãe preencheram a sala, seguidos pela voz de Iracema, agora realçada, por um arranjo que mesclava elementos da MPB contemporânea com toques sutis de axé e bossa nova. A produção era minimalista o suficiente para manter a emoção crua da interpretação, mas sofisticada o bastante para destacar as nuances vocais. Quando a música terminou, Iracema tinha lágrimas nos olhos. "É tão estranho me ouvir assim", confessou. "Parece outra pessoa." "É você em sua essência", corrigiu Luísa. "Precisamos gravar mais 4 músicas para completar o EP. Você tem outras composições guardadas?" Iracema assentiu timidamente. "Tenho um caderno, composições que fiz ao longo dos anos, sem nunca imaginar que seriam gravadas." Renato, que permanecera em silêncio, finalmente falou. "Isso é extraordinário, Luísa. Quanto tempo até podermos lançar?" "Com sorte, 1 mês para finalizar as gravações e mixagens. Então começamos a estratégia de lançamento digital. Mas..." Ela fez uma pausa significativa. "Seria ideal ter um lugar para apresentações ao vivo. O público precisa experimentar essa voz pessoalmente." "O espaço cultural no térreo", Renato se animou. "Precisamos acelerar a reforma." Nos dias seguintes, o térreo do edifício Horizonte transformou-se em um canteiro de obras. A antiga área de espera, subutilizada por anos, estava sendo convertida em um aconchegante café-concerto com capacidade para 100 pessoas. Renato supervisionava, pessoalmente, cada detalhe, desde a acústica até a iluminação. Enquanto isso, Iracema dividia seu tempo entre as funções de limpeza, agora reduzidas, e as sessões de gravação. À noite, em seu pequeno apartamento, revirava antigas composições, reescrevendo trechos e experimentando novas melodias. Juliana a observava com uma mistura de orgulho e preocupação. "Mãe, você está se cuidando? Parece exausta." Iracema sorriu, afastando os cabelos do rosto. "Estou bem, filha. Só não lembrava como esse processo é intenso. Mas é um cansaço bom, sabe? Como se estivesse despertando músculos adormecidos." Juliana se sentou ao lado da mãe, folheando o caderno de composições. "Essa aqui, Marés de Saudade, lembro de você cantando quando eu era pequena. Foi a primeira música que compus depois de deixar a banda. Estava cheia de mágoa na época. E agora, como se sente revisitando essas histórias?" Iracema refletiu por um momento. "É como reencontrar versões antigas de mim mesma. Algumas ainda doem, outras me fazem sorrir, mas todas fazem parte do que sou hoje." Na semana seguinte, enquanto Iracema gravava no estúdio, Renato recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Alexandre Monteiro, impecável em seu terno italiano, entrou sem ser anunciado, seguido por sua secretária visivelmente constrangida. "Me desculpe, Sr. Vasconcelos", disse ela. Ele insistiu. Renato fez um gesto tranquilizador. "Tudo bem, Márcia, pode nos deixar." Alexandre se acomodou sem ser convidado, um sorriso calculado no rosto. Renato, ouvi dizer que você está gastando uma fortuna reformando o térreo. Um café-concerto? Sério?" "São investimentos estratégicos", respondeu Renato, secamente. "O edifício Horizonte está se reinventando." "É mesmo? E essa reinvenção inclui transformar uma faxineira em estrela pop?" Renato sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. "Iracema Gomes é uma artista talentosa que merece esta oportunidade, e nosso espaço cultural será um diferencial competitivo no mercado." Alexandre riu, um som frio e calculado. Sempre o idealista. "Mas vamos aos fatos. Sua vacância continua alta, os custos de manutenção só aumentam, e agora você desvia recursos para um projeto que nada tem a ver com seu negócio principal. O que você quer, Alexandre?" "O mesmo de sempre, fazer negócio. Minha oferta continua válida,
Mas não por muito tempo. O mercado está mudando e aquele terreno vale mais a cada dia. Quando Alexandre finalmente saiu, Renato permaneceu imóvel, tentando processar a conversa. O investidor estava certo sobre a situação financeira precária, mas havia algo mais em jogo agora, algo que transcendia planilhas e projeções. Naquela tarde, ao passar pelo térreo em obras, Renato foi abordado pelo mestre de obras. Senhor Vasconcelos, encontramos um problema estrutural nesta parede. Vai exigir reforço e atrasará o cronograma em pelo menos 2 semanas. Era mais um contratempo em uma lista que parecia não ter fim. Exausto, Renato decidiu passar no estúdio de Luísa antes de voltar para casa. Ao chegar, encontrou Iracema em um intervalo de gravação, tomando água enquanto conversava animadamente com os músicos. Havia uma luz nela, uma energia contagiante, que contrastava com a mulher tímida que limpava corredores há apenas algumas semanas. "Renato!" exclamou ao vê-lo. "Chegou bem na hora. Estamos finalizando Marés de Saudade. Quer ouvir?" Antes que pudesse responder, Luísa o puxou para dentro da sala de controle. "Você não vai acreditar no que descobrimos", disse a produtora, excitada. "Pesquisei sobre o contrato antigo de Iracema com a gravadora Ondas Musicais. Sabe quem era o dono na época?" Renato balançou a cabeça. "Carlos Monteiro. Irmão de Alexandre." "Pior, é o próprio Alexandre. Ele mudou de nome após um escândalo envolvendo fraude fiscal no início dos anos 2000. Iracema não o reconheceu porque ele mudou completamente a aparência. Plásticas, perda de peso, estilo diferente." A revelação atingiu Renato como um soco. Subitamente, o interesse obsessivo de Alexandre pelo edifício Horizonte ganhava uma nova dimensão. Não era apenas um negócio imobiliário, era pessoal. "Ela não pode saber disso agora", decidiu. "Está em um momento delicado, reconectando-se com a música. Essa revelação poderia desestabilizá-la." Luísa concordou, relutante. A gravação de Marés de Saudade foi emocionante. A música, que falava sobre perdas e reencontros, ganhou uma nova camada de significado na voz madura de Iracema. Renato a observava, dividido entre a admiração pelo talento dela e a preocupação com a sombra que Alexandre representava. Nos dias seguintes, Renato intensificou seus esforços para garantir o sucesso do espaço cultural. Contratou um renomado arquiteto acústico, investiu em equipamentos de som de primeira linha e iniciou contatos com artistas locais que poderiam se apresentar regularmente. Enquanto isso, Iracema enfrentava seus próprios desafios. As longas horas de gravação exigiam uma resistência física e emocional que há muito não exercitava. Antigas inseguranças ressurgiam nos momentos mais inesperados, um erro em uma nota, uma interpretação que não soava como imaginava. "É normal", tranquilizava Luísa. "Você está exercitando músculos adormecidos. Cada dia fica mais forte." Uma tarde, após uma sessão particularmente difícil, Iracema encontrou Renato esperando-a na recepção do estúdio. "Pensei que talvez precisasse de uma carona", ofereceu ele. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu até que Iracema finalmente falou. "Às vezes me pergunto se não estou sendo tola." Uma mulher de quase 50 anos, tentando reviver sonhos de juventude. Renato a olhou brevemente antes de voltar a atenção para o trânsito. "Não vejo assim. Vejo alguém com um dom extraordinário que o mundo merece conhecer, independente da idade. E se fracassar? Se ninguém se interessar por músicas de uma ex-faxineira, então teremos feito algo autêntico, algo que importa. Não é isso que conta no final?" Iracema sorriu, grata pela perspectiva. "Como está o espaço?" "Lá embaixo, enfrentando desafios, mas avançando. Deveria passar lá amanhã. Gostaria de sua opinião sobre alguns detalhes." No dia seguinte, Iracema visitou as obras pela primeira vez. Ficou maravilhada com a transformação. O que antes era uma área genérica de espera, agora tomava forma como um espaço acolhedor, com um pequeno palco, iluminação intimista e mesas dispostas estrategicamente para criar um ambiente propício,
tanto para a música quanto para conversas. É mais bonito do que imaginei, confessou emocionada. Ainda falta muito, mas a essência está aqui, respondeu. Renato, estamos pensando em chamar de voz em verso. O que acha? É perfeito. Enquanto caminhavam pelo espaço, discutindo detalhes e possibilidades, foram interrompidos pela chegada de Luísa, visivelmente agitada. Vocês precisam ver isso, exclamou estendendo seu tablet. Na tela, um vídeo amador mostrava Iracema cantando durante uma sessão de gravação. Alguém da equipe técnica havia registrado um momento particularmente emocionante de oração de mãe e compartilhado. Nas redes sociais, em apenas 24 horas, o vídeo acumulara mais de 50 mil visualizações. Os comentários são incríveis, continuou Luísa, scrollando a tela. Quem é essa mulher, que voz poderosa? Isso sim é música de verdade. E o melhor, várias pessoas reconheceram você como Mara Sol. Há uma comoção sobre seu retorno. Iracema sentou-se, atordoada com a notícia. Seu coração batia, acelerado. Uma mistura de excitação e terror absoluto. A visibilidade súbita era exatamente o que temia e, ao mesmo tempo, secretamente desejava. Isso muda nossos planos, explicou Luísa. Precisamos lançar algo oficialmente o quanto antes, aproveitar esse momento, e precisamos de um show de lançamento. Renato e Luísa trocaram olhares. O voz em verso, disseram em uníssono. Mas não estará pronto a tempo, objetou Renato. Faremos funcionar, garantiu Luísa. Um lançamento intimista, exclusivo. A história da faxineira que reconquista seu lugar no mundo da música em um espaço transformado assim como ela. É perfeito. Enquanto os dois discutiam logística e prazos, Iracema permanecia em silêncio, observando o espaço ao redor. As paredes que testemunharam anos de sua vida anônima como faxineira agora seriam palco de seu renascimento artístico. Era poético e aterrorizante ao mesmo tempo. O que você acha, Iracema? Perguntou finalmente Renato, notando seu silêncio. Ela respirou fundo, sentindo o peso e a leveza da decisão que estava prestes a tomar. Acho que está na hora de Mara Sol cantar novamente. As 3 semanas seguintes transcorreram em um ritmo frenético. As obras no térreo do edifício Horizonte foram aceleradas, com equipes trabalhando em turnos estendidos para cumprir o novo prazo. Renato praticamente se mudou para o local, supervisionando cada detalhe e solucionando problemas à medida que surgiam. Enquanto isso, Iracema dividia seus dias entre as sessões finais de gravação e ensaios para a apresentação de estreia. Sua transformação era notável. A postura mais ereta, o olhar mais confiante, até mesmo o tom de voz ao falar tornara-se mais assertivo. Com a orientação de Luísa, ela também começou a reaprender a se movimentar no palco, redescobrindo a artista que havia sido enterrada sob anos de trabalho como faxineira. Uma tarde, durante um intervalo de ensaio, Juliana apareceu no estúdio carregando uma sacola. Vim trazer algo especial, anunciou entregando o pacote à mãe. Iracema abriu a sacola e encontrou um vestido azul turquesa com detalhes prateados, as mesmas cores que usava nos tempos da maresia dourada. Encontrei em uma loja vintage no Pelourinho, explicou Juliana. Parece que foi feito para você. Com lágrimas nos olhos, Iracema abraçou a filha. Você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu já não acreditava mais. Aprendi com a melhor, respondeu Juliana, repetindo as palavras que havia dito semanas antes. Aquela noite, sozinha em seu apartamento, Iracema experimentou o vestido. Diante do espelho, viu-se dividida entre 2 mulheres, a faxineira que havia sido por tantos anos e a cantora que estava redescobrindo. Não eram identidades separadas, percebeu, mas partes complementares de quem ela era, uma mulher que havia sobrevivido, persistido e agora renascia. No edifício Horizonte, o espaço Voz em Verso começava a tomar sua forma final. O palco de madeira escura contrastava com as paredes em tons terrosos decoradas com fotografias em preto e branco de ícones da música brasileira. Luminárias pendentes de design minimalista criavam uma atmosfera intimista,
enquanto o mobiliário, em madeira e couro, completava o ambiente sofisticado mas acolhedor. Renato estava na cobertura verificando os últimos detalhes da instalação acústica quando recebeu uma ligação de seu advogado. "Tenho más notícias", anunciou a voz do outro lado. Alexandre Monteiro conseguiu uma liminar questionando a mudança de finalidade do espaço comercial. Alega que a transformação em casa de shows viola o regimento do condomínio. A notícia atingiu Renato como um balde de água fria. Como ele soube dos detalhes? E não é uma casa de shows, é um café-concerto, perfeitamente dentro das normas de uso misto previstas no regimento. Ele tem contatos no Poder Judiciário. A audiência está marcada para daqui a 10 dias, mas a liminar suspende a inauguração até lá. 10 dias após a data planejada para o lançamento do EP de Iracema. A estratégia de Alexandre era clara: sabotar o momento crucial para desestabilizar todo o projeto. Naquela noite, Renato reuniu Iracema, Luísa e sua equipe jurídica em seu apartamento. A atmosfera era tensa enquanto discutiam alternativas. "Não podemos adiar o lançamento", argumentou Luísa. "O momento nas redes sociais é agora. O vídeo já passou de 300 mil visualizações e várias emissoras de rádio demonstraram interesse. Não podemos inaugurar o espaço com essa liminar pendente", contrapôs o advogado. "As multas seriam astronômicas, sem falar no risco de interdição definitiva." Iracema, que permanecera em silêncio, finalmente falou: "E se fizermos o lançamento em outro lugar?" Todos se voltaram para ela. "Pensei no Centro Cultural do Pelourinho. Minha prima Dandara trabalha na administração de lá. O espaço é maior e já tem toda a estrutura necessária." Luísa considerou a ideia, calculando rapidamente. Poderia funcionar. Perdemos o simbolismo do edifício Horizonte, mas ganhamos em visibilidade. O Pelourinho atrai turistas, tem cobertura de mídia constante. "Seria uma derrota para o edifício Horizonte", ponderou Renato. Alexandre veria isso como uma vitória. "Talvez não", interveio o advogado. "Se apresentarmos a mudança como uma expansão do projeto, não como um recuo, podemos transformar isso em uma narrativa positiva. O projeto nasceu no edifício Horizonte, mas a demanda foi tão grande que precisou de um espaço maior. Isso daria tempo para resolvermos a questão jurídica sem perder o momentum do lançamento." A discussão se estendeu madrugada adentro, pesando prós e contras. Ao final, um plano foi estabelecido. O lançamento seria transferido para o Centro Cultural do Pelourinho, mas uma estratégia de comunicação cuidadosa posicionaria a mudança como uma expansão, não um recuo. Paralelamente, a equipe jurídica intensificaria os esforços para derrubar a liminar a tempo de realizar eventos futuros no Voz Inverso. Quando todos já haviam partido, Iracema permaneceu. Encontrou Renato na varanda, contemplando a baía, de Todos os Santos iluminada pela lua. "Lamento que seu projeto esteja enfrentando tantos obstáculos por minha causa", disse ela. Renato se virou surpreso. "Por sua causa? Iracema, você é a melhor coisa que aconteceu ao edifício Horizonte em anos. Alexandre sempre quis aquele terreno, desde antes de você aparecer. Mas tudo se intensificou depois que comecei a gravar." Renato hesitou. Era o momento de contar. "A verdade? Há algo que você não está me dizendo", percebeu Iracema lendo a expressão dele. Com um suspiro, Renato a convidou a sentar-se. "Descobrimos algo sobre Alexandre Monteiro. Antes de mudar de nome, ele era conhecido como Carlos Monteiro." O rosto de Iracema empalideceu. "Carlos Monteiro? Meu antigo empresário?" "Sim. Após um escândalo de fraude fiscal no início dos anos 2000, ele reconstruiu sua identidade. Cirurgias, plásticas, novo visual, novo nome." "Então, isso é pessoal? Ele está fazendo tudo isso porque descobriu que sou eu?" "Não tenho certeza. Pode ser coincidência, mas não existem coincidências desse tamanho, Renato." Iracema se levantou caminhando pela varanda, enquanto processava a revelação. Seu antigo algoz, o homem que destruíra sua carreira e seus sonhos, agora ressurgia como uma ameaça ao seu recomeço. "Por que não me contou antes?"
Não queria desestabilizá-la no meio do processo criativo. Você estava reconectando com a música, encontrando sua voz novamente. Ela assentiu, compreendendo a intenção por trás do silêncio dele. E... agora? Agora fazemos o lançamento no Pelourinho como planejado. Mostramos a Alexandre que não pode nos parar. E enquanto isso, continuamos lutando pelo Voz Inverso. Nos dias seguintes, a notícia da mudança de local foi divulgada. Como previsto pela equipe de comunicação, a narrativa de expansão, devido à grande demanda, foi bem recebida. A imprensa local abraçou a história da faxineira que volta aos palcos, e o interesse pelo lançamento cresceu exponencialmente. O Centro Cultural do Pelourinho, com capacidade para 300 pessoas, logo teve todos os ingressos esgotados. Rádios locais começaram a tocar o single Oração de Mãe, que Luísa havia liberado como prévia, e a hashtag Marasol Volta tornou-se tendência nas redes sociais em Salvador. Enquanto isso, no edifício Horizonte, as obras no Voz Inverso foram concluídas, mesmo com a inauguração adiada. Renato fez questão de finalizar o espaço exatamente como planejado, como uma declaração silenciosa de que não recuaria diante das pressões de Alexandre. Na véspera do lançamento, Iracema enfrentava uma crise de ansiedade em seu apartamento. Juliana a encontrou encarando o vestido turquesa estendido sobre a cama, respiração acelerada e mãos trêmulas. Mãe, o que foi? Não posso fazer isso, filha. E se eu congelar no palco? E se minha voz falhar? Faz tanto tempo. Juliana sentou-se ao lado da mãe, segurando suas mãos. Lembra quando eu tinha 7 anos e tinha pavor de apresentações escolares? O que você me dizia? Iracema sorriu levemente, recordando. Que o medo é apenas excitação mal interpretada, que aquelas borboletas no estômago eram, na verdade, nossas asas se preparando para voar. Exatamente. Suas asas estão prontas, mãe. Amanhã você vai voar. No dia do lançamento, o Centro Cultural do Pelourinho estava repleto. Jornalistas, influenciadores, músicos locais e fãs de longa data da Maresia Dourada compunham a plateia. Nos bastidores, Iracema, deslumbrante no vestido turquesa, recebia os últimos retoques de maquiagem. Luísa entrou no camarim, radiante. Acabei de saber que representantes de 3 gravadoras nacionais vieram de São Paulo especialmente para te ver. E a TV Bahia vai transmitir trechos do show no jornal de amanhã. Enquanto isso, na primeira fila, Renato aguardava ansiosamente, checando repetidamente o celular. Sua equipe jurídica trabalhava intensamente para derrubar a liminar de Alexandre, e havia a promessa de novidades até o final da noite. As luzes se apagaram e um silêncio expectante tomou conta do ambiente. No palco, apenas um banco alto e um microfone sob um foco de luz azulada. A voz do apresentador anunciou: Senhoras e senhores, depois de mais de 2 décadas, Salvador recebe de volta uma de suas vozes mais autênticas, uma artista que nunca deixou de criar, mesmo quando o mundo deixou de escutar. Com você, Marasol. A plateia explodiu em aplausos enquanto Iracema caminhava até o centro do palco. Por um momento, ficou imóvel sob a luz, absorvendo a energia da plateia. Então, sem acompanhamento instrumental, começou a cantar Marés de Saudade. Sua voz, potente e carregada de emoção, imediatamente silenciou a plateia. Era uma interpretação visceral que falava de perdas, saudades, mas também de esperança e renascimento. Quando terminou a capela, houve um momento de silêncio atordoado antes que a plateia explodisse em aplausos. A banda entrou no palco e o show prosseguiu com as novas composições e alguns clássicos da Maresia Dourada reinterpretados. A cada música, Iracema parecia mais confiante, reconectando-se com a artista que sempre fora. Entre uma música e outra, compartilhou fragmentos de sua história: a ascensão, a queda, os anos de silêncio criativo e agora o renascimento. Sem nomear Alexandre Carlos, falou sobre as injustiças da indústria musical e a importância de acreditar em segundas chances. Na plateia,
Renato a observava com admiração crescente. Aquela mulher no palco, brilhando como uma estrela, era a mesma que por anos havia limpado os corredores do seu edifício em silêncio. A transformação era extraordinária, mas não porque ela havia se tornado alguém diferente, e sim porque, finalmente, podia ser plenamente quem sempre fora. Seu celular vibrou. Era uma mensagem do advogado. Liminar derrubada. Voz em verso liberado para a inauguração imediata. Renato sorriu, guardando a notícia para compartilhar com Iracema após o show. Por enquanto, queria apenas estar presente naquele momento histórico. O renascimento não apenas de uma artista, mas também de sonhos que pareciam perdidos para sempre. O sucesso do lançamento no Pelourinho superou todas as expectativas. Críticos musicais elogiaram a maturidade vocal de Iracema e a autenticidade de suas composições. Nas redes sociais, vídeos da apresentação viralizaram, alcançando pessoas muito além de Salvador. O EP Renascer, lançado simultaneamente nas plataformas digitais, rapidamente entrou nas listas de mais ouvidos na categoria MPB. Uma semana após o show, o Voz em Verso finalmente inaugurou no térreo do edifício Horizonte. A noite de abertura contou com a presença de personalidades, locais, jornalistas e curiosos, atraídos pela história do espaço. Iracema, agora oficialmente diretora artística do local, apresentou uma programação diversificada que incluía músicos iniciantes e consagrados, saraus de poesia e jam sessions. A transformação do edifício foi além do espaço físico. Um novo clima tomou conta dos corredores. Funcionários que antes apenas cumpriam suas horas, agora se demoravam após o expediente para assistir às apresentações. Executivos que mal se conheciam descobriam interesses comuns nas mesas do café-concerto. Artistas traziam uma energia renovada ao ambiente corporativo. Renato observava essa metamorfose com satisfação crescente. O que começara como uma tentativa de salvar seu empreendimento tornara-se algo muito maior, uma redescoberta do propósito e do significado em sua própria vida. Numa tarde de quinta-feira, enquanto revisava a programação do fim de semana, com Iracema, foram interrompidos pela chegada de Márcia, a secretária de Renato. Sr. Vasconcelos, desculpe interromper, mas há algo que precisa ver urgentemente. Ela estendeu um tablet com uma reportagem em destaque no principal portal de notícias de Salvador. A manchete era contundente. Empresário acusado de fraudes na indústria musical tenta sabotar retorno de cantora. A matéria, assinada por uma respeitada jornalista investigativa, detalhava como Alexandre Monteiro, anteriormente conhecido como Carlos Monteiro, havia manipulado contratos e desviado recursos de diversos artistas nos anos 90, incluindo Mara Sol da banda Maresia Dourada. Documentos vazados mostravam que sua atual investida contra o edifício Horizonte estava diretamente ligada à descoberta de que Iracema, agora reconhecida novamente como Mara Sol, estava envolvida no projeto. Como isso veio à tona? Perguntou. Renato atônito. Juliana, respondeu Iracema, reconhecendo imediatamente a fonte. Ela é estagiária no Departamento de Investigações Especiais do Ministério Público. Deve ter encontrado algo nos arquivos. Renato a olhou, surpreso. Você sabia que ela estava investigando Alexandre? Não exatamente. Quando contei a ela sobre a verdadeira identidade dele, disse apenas que ia dar uma olhada. Nunca imaginei que chegaria a tanto. A reportagem continuava revelando que, além de Iracema, pelo menos 5 outros artistas haviam sido vítimas de esquemas semelhantes, todos silenciados por ameaças ou cláusulas contratuais abusivas. Havia também menção a investigações em andamento sobre as atuais práticas empresariais de Alexandre, incluindo possíveis irregularidades em seus empreendimentos imobiliários. O telefone de Iracema não parou de tocar naquela tarde. Jornalistas, antigos colegas músicos e até mesmo executivos de gravadoras queriam sua versão da história. Luísa apareceu no edifício Horizonte poucas horas depois, transbordando entusiasmo. Isso é inacreditável. 3 programas de TV nacionais querem entrevistas.
Há convites para participações em festivais e uma possível turnê nacional. E a Sony está interessada em um contrato para o próximo álbum. Enquanto Luísa falava, Iracema permanecia estranhamente quieta, olhar perdido na vista da cidade pela janela do escritório de Renato. Iracema. Você está bem? Perguntou ele, notando seu silêncio. Estou processando tudo, respondeu finalmente. Por tanto tempo, carreguei essa história como um segredo vergonhoso, como se o fracasso tivesse sido minha culpa. Agora, de repente, está tudo exposto e as pessoas estão do meu lado. É a justiça sendo feita mesmo que tardiamente, comentou Renato. Sim, mas tenho medo de que isso defina novamente quem sou. Antes era a faxineira que canta, agora serei a cantora que foi enganada. Não quero que minha história se resuma a ser vítima de Alexandre. Luísa se aproximou, compreensiva. Então, não deixe que seja. Use essa plataforma para contar sua história completa, nos seus termos. A superação, a reinvenção, a arte que continuou criando mesmo nos momentos mais difíceis. Renato concordou. Seu talento fala por si. O interesse inicial pode vir da controvérsia, mas é sua voz que fará as pessoas ficarem. Nas semanas seguintes, a história de Iracema ganhou ainda mais visibilidade. Ela aceitou algumas entrevistas estratégicas, sempre direcionando a narrativa para sua música atual, e não apenas para o passado. O Voz em Verso tornou-se um dos espaços culturais mais badalados de Salvador, com filas diárias e reservas esgotadas semanas antes. O sucesso, porém, trouxe novos desafios. Convites para shows em outras cidades começaram a chegar, assim como propostas de gravadoras que exigiriam dedicação exclusiva. Iracema se viu diante de escolhas que nunca imaginou ter que fazer novamente. Uma noite, após uma apresentação especial no Voz em Verso, ela encontrou Renato sozinho no escritório, trabalhando até tarde. Não deveria estar na comemoração. Lá embaixo, perguntou entrando sem bater. Ele sorriu fechando o laptop. Só resolvendo alguns detalhes. A repercussão tem sido incrível para o edifício. A vacância caiu para menos de 10%. Temos lista de espera para novos locatários. Fico feliz que tenha dado certo para você também. Algo na voz dela chamou a atenção de Renato. Aconteceu alguma coisa? Iracema hesitou, sentando-se na cadeira à frente dele. Recebi uma proposta para uma turnê nacional de 3 meses. Que a Sony quer que eu me mude para São Paulo para gravar o próximo álbum com produtores de lá. Renato sentiu um aperto no peito, mas manteve o semblante neutro. São oportunidades incríveis. Sim, mas significaria deixar o Voz em Verso, Salvador. Tudo o que construímos aqui. O espaço continuará aqui quando você voltar e estamos montando uma equipe sólida para a gestão. Ela o encarou procurando algo em seus olhos. É o que você acha que devo fazer? Ir? Foi a vez de Renato hesitar. Nos últimos meses, sua relação com Iracema havia transcendido a amizade inicial. Compartilhavam não apenas um projeto profissional, mas confidências, medos, sonhos. Havia entre eles uma conexão que ambos silenciosamente reconheciam, mas que nenhum se atrevera a nomear. Acho que você deve seguir o que seu coração diz, respondeu finalmente. Você já abriu mão de sonhos uma vez. Não deveria ter que fazer isso novamente. E se meu coração estiver dividido? Antes que Renato pudesse responder, foram interrompidos pela chegada inesperada de Alexandre Monteiro. O empresário entrou sem cerimônia, seguido por 2 homens de terno, um advogado e um sujeito que carregava uma pasta executiva. Espero não estar interrompendo nada importante, disse com falsa cordialidade. Renato se levantou, posicionando-se instintivamente entre Alexandre e Iracema. O que você quer, Alexandre? O horário de visitas acabou há horas. Vim propor uma trégua, respondeu, abrindo os braços em um gesto teatral de paz. Os últimos acontecimentos foram desconfortáveis para todos nós. Iracema, que até então permanecera em silêncio, levantou-se também. Desconfortáveis? Você roubou anos da minha carreira, destruiu meus sonhos e chama isso de desconfortável? Alexandre não se abalou. O passado é passado, Mara.
Ou prefere Iracema? Vim falar sobre o futuro. Ele fez um gesto para o homem da pasta, que dela retirou um documento de várias páginas. Minha proposta final para a aquisição de participação no edifício Horizonte, 3 vezes o valor de mercado. E isso, apontou para outro documento. Uma proposta da minha nova gravadora para a Mara. Só contrato justo, royalties generosos, turnê internacional. Renato e Iracema trocaram olhares incrédulos. Você espera que acreditemos nisso depois de tudo? Questionou Renato. Negócios são negócios. As revelações recentes foram infelizes, mas posso transformar limões em limonada. A história da cantora que enfrenta seu antigo algoz e triunfa é vendável, muito vendável. Iracema deu um passo à frente, encarando Alexandre diretamente. Você não entende, não é? Nunca foi sobre dinheiro ou fama, era sobre a música, sobre a conexão, sobre criar algo autêntico. Poesia não paga contas, querida, nunca pagou. Talvez não, mas me manteve viva quando você tentou me destruir. Cada música que compus nestes anos foi um ato de resistência. Cada nota que cantei, mesmo limpando corredores, foi minha forma de dizer que você não venceu. A frieza no olhar de Alexandre começou a dar lugar a uma irritação crescente. Não, seja tola. Esta pode ser sua última chance de ter uma carreira relevante. Aos 50 anos, quantas oportunidades acha que terá? Foi Renato quem respondeu. Todas as que ela criar para si mesma. O Voz em Verso é apenas o começo. Estamos expandindo o conceito para outros edifícios, criando uma rede de espaços culturais. Iracema será a diretora artística de todos, eles com total liberdade criativa. Era a primeira vez que Iracema ouvia sobre esses planos. Olhou para Renato surpresa e emocionada. Vocês estão cometendo um erro, insistiu Alexandre. O mercado é impiedoso, este modismo passará, e vocês ficarão com um projeto falido nas mãos. Talvez, concedeu Renato, mas será nosso projeto, nossa visão, nossas regras. Não estamos interessados nas suas propostas, Alexandre, nem agora, nem nunca. O rosto do empresário se contorceu em uma expressão de raiva mal contida. Vai. Se arrepender disso, Vasconcelos. Ambos vão. Após a saída de Alexandre, um silêncio pesado se estabeleceu no escritório. Iracema foi a primeira a quebrá-lo. É verdade? Sobre expandir o conceito do Voz em Verso? Renato assentiu. Tenho trabalhado nisso há semanas. Queria fazer uma surpresa quando tudo estivesse mais concreto. Já temos interesse de proprietários em Recife e Fortaleza. Por que não me contou antes? Porque queria que você tomasse sua decisão sem se sentir obrigada a ficar. Se a turnê e São Paulo são o que você realmente deseja, quero que vá. O projeto continuará aqui, e sempre haverá um lugar para você. Iracema se aproximou, tomando as mãos dele entre as suas. E se o que eu realmente desejar for ficar? Construir algo significativo aqui com você? Seus olhares se encontraram, carregados de tudo o que ainda não haviam dito um ao outro. A resposta de Renato foi interrompida pelo toque insistente do celular de Iracema. Era Luísa. Vocês precisam descer agora! Exclamou a produtora assim que Iracema atendeu. Algo incrível está acontecendo. No térreo, o Voz em Verso transbordava de gente. O que começara como uma noite comum transformara-se em um evento espontâneo quando vários artistas presentes na plateia começaram a subir ao palco para cantar. Agora uma roda de samba se formara, reunindo músicos de diferentes gerações. No centro dessa celebração improvisada, Juliana conversava animadamente com um grupo de jovens produtores. Ao ver a mãe, correu em sua direção. Mãe, você não vai acreditar. Rodrigo Maia está aqui e quer produzir um documentário sobre sua história. E aqueles rapazes ali são da Coletivo Nordeste, querem propor uma residência artística com jovens compositoras tendo você como mentora. Enquanto Juliana falava, Iracema observava o espaço ao redor, o palco onde sua voz havia renascido, as pessoas que vibravam com a música, a energia que preenchia cada canto. Seu olhar encontrou o de Renato, que sorria do outro lado do salão. Naquele momento, todas as dúvidas se dissiparam. Salvador, o edifício Horizonte, o Voz em Verso,
Este era o palco onde sua história continuaria a ser escrita, não como um retorno ao passado, mas como um novo capítulo, mais rico e mais autêntico que qualquer coisa que pudesse imaginar. Um ano se passou desde a inauguração do Voz um Verso. O outono chegava a Salvador, trazendo ventos amenos e céus de um azul cristalino. O edifício Horizonte, antes uma construção corporativa como tantas outras, agora se destacava na paisagem urbana não apenas por sua arquitetura, mas pela energia que emanava. Naquela manhã de sábado, Iracema atravessou o saguão do edifício com passos decididos. Não mais usava uniforme de faxineira, mas ainda mantinha a simplicidade em seu vestir, calça de linho claro, blusa de algodão azul marinho e acessórios artesanais que comprara de artistas locais, que agora expunham regularmente no mezanino do prédio. "Bom dia, dona Iracema", cumprimentou o porteiro. "O pessoal da montagem já chegou para o festival." "Obrigada, seu Zé. Vou subir para buscar algumas coisas e já desço para supervisionar." No elevador, Iracema verificou as mensagens em seu celular. A divulgação do primeiro Festival Vozes do Horizonte estava a todo vapor, com ingressos praticamente esgotados para os 3 dias de evento. Artistas de todo o Nordeste, do samba ao rap, do forró ao jazz, convergiriam para apresentações que ocupariam não apenas o Voz em Verso, mas também a praça em frente ao edifício e espaços culturais parceiros no entorno. Ao chegar ao 18º andar, onde antes costumava limpar, Iracema sorriu ao ver a transformação. O que antes eram escritórios convencionais, agora abrigava o Instituto Cultural Horizonte, uma organização sem fins lucrativos, fundada por ela e Renato, para fomentar a música e outras expressões artísticas entre jovens de comunidades periféricas de Salvador. "Achei que te encontraria aqui", disse Juliana saindo de uma das salas. Aos 26 anos, a filha de Iracema agora dividia seu tempo entre o trabalho como analista ambiental e a coordenação dos projetos sociais do Instituto. "Os documentos da patrocinadora chegaram. Precisamos da sua assinatura." "Já? Pensei que a Petrobras só enviaria na próxima semana. Parece que a repercussão do seu álbum acelerou as coisas. Ninguém quer ficar de fora do projeto da sensação musical do ano", brincou Juliana, citando a manchete de uma revista nacional que havia colocado Iracema na capa do mês anterior. O segundo álbum de Iracema, intitulado Marés, havia sido lançado 2 meses antes, alcançando um sucesso que surpreendeu até os mais otimistas. Produzido por Luísa em parceria com nomes consagrados da MPB, o trabalho mesclava composições inéditas com algumas pérolas guardadas por décadas em seus cadernos. A crítica especializada celebrou a maturidade da obra, destacando como a voz de Iracema carregava uma autenticidade que só a experiência de vida poderia proporcionar. "Ainda não me acostumei com isso", confessou Iracema, assinando os documentos. "Às vezes acordo pensando que tudo não passa de um sonho elaborado. Um sonho que você construiu com muito trabalho", respondeu Juliana, abraçando a mãe. "Estou tão orgulhosa de você." Após finalizar a papelada, Iracema desceu para o Benseus térreo, onde o Voz em Verso fervilhava de atividades preparatórias para o festival. Técnicos ajustavam o sistema de som, enquanto artistas visuais instalavam exposições nas paredes. O espaço, inicialmente concebido como um modesto café-concerto, havia se expandido, ocupando agora todo o andar térreo do edifício, com áreas integradas para apresentações, exposições e workshops. "Iracema", chamou Luísa, atravessando o salão com seu característico dinamismo. "Temos novidades incríveis. A Rede Globo confirmou que vai transmitir trechos do festival no Fantástico e acabei de falar com os produtores do Rock in Rio. Eles querem você para o palco Sunset na próxima edição." Antes que Iracema pudesse processar as novidades, Fernando, o jovem coordenador técnico do espaço, aproximou-se com urgência. "Dona Iracema, temos um problema com o rider técnico da banda Afoxé Filhos de Gandhi. O equipamento que solicitaram não chegou e eles se apresentam hoje à noite." "Fale com Renato", respondeu ela tranquilamente. Ele tinha uma solução para isso, como se invocado pela menção de seu nome.
Renato apareceu vindo da área administrativa, telefone em uma mão e prancheta na outra. Ao ver Iracema, seu semblante sério se abriu em um sorriso caloroso. Já resolvi o problema do equipamento. Anunciou aproximando-se. Conseguimos emprestado com o Teatro Castro Alves. Chega em 1 hora. Renato também havia mudado ao longo daquele ano. Aos 53 anos, mantinha a postura elegante de sempre, mas abandonara os ternos formais por um estilo mais descontraído. O cinza que começava a predominar em seus cabelos lhe conferia um ar de distinção que combinava com sua nova fase de vida. Você pensa em tudo, observou Iracema, trocando com ele um olhar cúmplice. Nem tudo, confessou. Esqueci completamente da entrevista para a Rádio Educadora. Está marcada para as 14 horas. Podemos fazer juntos, sugeriu ela. A história do Voz em Verso é nossa, afinal. Aquela frase simples carregava um significado profundo que ambos compreendiam perfeitamente. Nos últimos meses, a relação entre eles havia evoluído da amizade e parceria profissional para algo mais íntimo. Não moravam juntos ainda. Iracema valorizava sua independência reconquistada e Renato respeitava esse espaço, mas compartilhavam muito mais que um empreendimento de sucesso. À tarde, enquanto concediam a entrevista nos estúdios da Rádio Educadora, a repórter fez a pergunta que ambos ouviam com frequência. Quando surgiu a ideia de transformar um edifício empresarial tradicional em um centro cultural tão vibrante? Renato e Iracema trocaram olhares sorrindo. Foi ela quem respondeu. Começou com uma canção, uma simples melodia que ecoava pelos corredores vazios. E uma voz extraordinária que me fez parar e escutar, realmente escutar. Pela primeira vez em anos, completou Renato. A jornalista, captando a química entre eles, sorriu. E agora, com o sucesso do modelo, ouvi dizer que estão expandindo para outras cidades. Sim, confirmou Renato. O segundo Voz em Verso será inaugurado em Recife no próximo mês. Depois virão Fortaleza e João Pessoa. A ideia é criar uma rede nordestina de espaços culturais que valorizem artistas locais e sirvam como pontos de encontro para a comunidade. Tudo isso começou com uma faxineira que cantava enquanto trabalhava, observou a jornalista. Prefiro dizer que começou com uma artista que nunca deixou de criar, mesmo quando o mundo deixou de ouvir, corrigiu Renato gentilmente. Após a entrevista, caminhando de volta ao edifício Horizonte, Iracema e Renato pararam na Praça da Piedade para tomar um café. O movimento da cidade fluía ao redor, enquanto eles desfrutavam de um raro momento de tranquilidade antes do início do festival. Recebi notícias sobre Alexandre, comentou Renato, após um momento de silêncio confortável. Iracema ergueu as sobrancelhas intrigada. Após a confrontação no escritório 1 ano antes, o empresário havia desaparecido do radar. Rumores diziam que enfrentava problemas com a justiça devido às denúncias de fraudes passadas. O que aconteceu? Aparentemente, está tentando recomeçar no Rio Grande do Sul, longe do escândalo. Vendeu a maioria dos empreendimentos aqui, na Bahia. Iracema assentiu pensativa. Sabe, por muito tempo pensei que se um dia o reencontrasse, sentiria raiva, desejo de vingança. Mas agora só sinto gratidão. Gratidão por ele ter quase destruído sua carreira? Não, gratidão pelo que aconteceu depois. Se minha vida tivesse seguido o curso normal, talvez eu nunca tivesse conhecido o verdadeiro significado da música para mim. Talvez nunca tivesse criado canções tão honestas, tão verdadeiras. Talvez nunca tivesse conhecido você. Renato sorriu, tomando a mão dela entre as suas. Às vezes, os melhores caminhos são aqueles que não planejamos. Exatamente. Alexandre tentou me silenciar, mas acabou me dando a chance de encontrar uma voz mais autêntica. Uma que não depende de gravadoras, de modismos, de fórmulas comerciais. Uma voz que inspira outras pessoas a encontrarem as suas próprias. Iracema assentiu, lembrando-se dos jovens músicos que agora frequentavam o Instituto Cultural Horizonte, adolescentes das periferias de Salvador que encontravam na música uma forma de expressão e, muitas vezes, uma alternativa às dificuldades sociais.
De volta ao edifício, encontraram uma multidão já se formando para o início do festival. Entre os presentes, vários rostos conhecidos, músicos locais, jornalistas, fãs que acompanhavam a trajetória de Iracema desde o retorno aos palcos. Mas também muitos desconhecidos, pessoas atraídas pela promessa de boa música e um ambiente acolhedor. Nos bastidores, Luísa coordenava os últimos detalhes com a equipe técnica, enquanto Juliana organizava os voluntários que ajudariam durante o evento. O clima era de expectativa positiva e cooperação, algo que contrastava fortemente com as experiências anteriores de Iracema na indústria musical. 5 minutos para a abertura, anunciou Fernando pelo rádio. Iracema e Renato subiram ao palco principal, onde um banner com o logo do festival, um horizonte estilizado com notas musicais, servia de fundo. A plateia aplaudiu entusiasticamente ao vê-los. "Boa noite, Salvador", saudou Iracema, a voz clara e confiante no microfone. "Bem-vindos ao primeiro festival Vozes do Horizonte." Enquanto ela prosseguia com as boas-vindas, Renato a observava, com admiração. Não era apenas a beleza física ou o talento musical que o cativavam, mas a força interior, a determinação inabalável e, sobretudo, a capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. Este festival celebra não apenas a música, mas a resiliência, a diversidade e a criatividade do povo baiano, do povo nordestino, continuava Iracema. Cada artista que se apresentará aqui tem uma história única, uma voz autêntica que merece ser ouvida. A plateia respondia com entusiasmo crescente. Renato então tomou o microfone. Há pouco mais de um ano, este lugar era apenas mais um edifício comercial no centro de Salvador. Hoje é um ponto de encontro, um espaço de criação, um lar para artistas e amantes da cultura. Provando que nunca é tarde para recomeçar, para reinventar espaços e reinventar a nós mesmos, completou Iracema. O olhar que trocaram naquele momento continha toda uma história não verbalizada, de encontros improváveis, de segundas chances, de sonhos que pareciam perdidos e que, no entanto, apenas aguardavam o momento certo para florescer. E agora, anunciou Iracema, temos a honra de abrir o festival com uma artista extraordinária, cuja voz representa o futuro da música baiana, Dandara Santos. Uma jovem de 20 e poucos anos subiu ao palco abraçando Iracema com visível emoção. Era uma das primeiras alunas do programa de mentoria do Instituto, filha de uma merendeira escolar, e agora despontando como uma das novas vozes mais promissoras da cena musical nordestina. Enquanto Dandara iniciava sua apresentação, Iracema e Renato deixaram discretamente o palco, parando nos bastidores para assistir. Lado a lado, mãos entrelaçadas, contemplavam não apenas o espetáculo que se desenrolava, mas todo o caminho que os trouxera até ali. "Sabe o que mais me emociona?", sussurrou Iracema. "Ver que o ciclo se quebrou, que outras mulheres não precisarão passar pelo que passei, que estamos criando um espaço onde talentos são valorizados justamente, onde a música pode ser honesta, onde sonhos não precisam ser abandonados." Renato assentiu, apertando gentilmente a mão dela. "Você não apenas recuperou sua voz, Iracema, você está ajudando outras pessoas a encontrarem as delas." A música de Dandara preenchia o ambiente, uma composição original que falava sobre identidade, raízes e possibilidades. A plateia a acompanhava com atenção reverente, o mesmo tipo de conexão genuína que Iracema estabelecia em suas apresentações. Naquele momento, observando a jovem artista brilhar, Iracema sentiu uma certeza profunda. Sua jornada havia tomado exatamente o rumo que deveria. Todos os desvios, todas as dificuldades a trouxeram precisamente onde precisava estar. Não apenas de volta aos palcos, mas em um lugar de propósito, significado e impacto positivo na vida de outros. O edifício Horizonte, antes apenas um símbolo de sucesso empresarial, agora pulsava com uma energia diferente. Tornara-se um farol cultural, um ponto de encontro de sonhadores, um espaço onde a arte não era apenas entretenimento, mas transformação. E enquanto a música continuava a fluir,
reverberando pelas paredes que antes ecoavam apenas passos. Apressados e conversas de negócios, Iracema e Renato compartilhavam um sorriso cúmplice. O sorriso de quem sabe que alguns finais são, na verdade, apenas o começo de histórias ainda mais belas. Comenta aqui, qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas. Ativa o sininho para não perder a próxima.